dele também estava em poder da quadrilha. Hacker preso pela Polícia Federal diz que entregou mensagens de autoridades a sites de notícias de maneira anônima e de graça. Celulares do presidente da República e da procuradora-geral Raquel Dodge também foram atacados. Jair Bolsonaro fala em atentado grave contra o Brasil e afirma que não trata de assuntos estratégicos por telefone. Eu não tenho nada a esconder. O presidente do Supremo Tribunal Federal manda abastecer navios do Irã no Paraná e preocupa o governo, que teme sanções americanas. Isso não permite qualquer tipo de penalização à Petrobras. O país cria 48 mil empregos formais em junho e fecha o semestre com o melhor resultado desde 2014. Ato em Minas Gerais lembra os 6 meses do desastre de Brumadinho. Cada dia que passa, eu estou na esperança que meu filho vai chegar lá em casa e ele não chega. O verão ferve na Europa. Paris registra o dia mais quente da história e Londres tem sensação térmica de 43 graus. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Criminosos roubaram 750 quilos de ouro e metais preciosos do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os bandidos usaram falsas viaturas da Polícia Federal e fizeram a família de um funcionário refém. 3 pessoas foram presas em uma operação que investiga uma rede de pedofilia na região metropolitana de Porto Alegre. Um policial militar está entre os detidos. 60 mil denúncias de pornografia infantil no Brasil. Subiu para 12 o número de mortes causadas pela chuva em Pernambuco. As equipes de resgate encontraram o corpo de uma grávida que estava desaparecida e 659 famílias estão desabrigadas ou desalojadas no estado. A reportagem é dos nossos enviados especiais Flávia Travassos e Ivan Flávio. Familiares e amigos das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, fizeram um ato para lembrar os 6 meses da tragédia. No início do mês, a CPI do Senado, que investiga o acidente de Brumadinho, aprovou um relatório pedindo o indiciamento em inquérito da Vale, da empresa alemã TÜV responsável pelo laudo da barragem, e de 14 funcionários das 2 companhias. Morrer em vida. 6 meses. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Piauí. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a Petrobras pode sofrer punições dos Estados Unidos por fornecer combustível aos navios do Irã que estão parados no Paraná. O abastecimento foi determinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Se manifestar. O chanceler. No primeiro semestre de 2019, foram criados mais de 400 mil empregos com carteira assinada. Segundo o governo, foi o melhor resultado desde 2014. O governador de Porto Rico renunciou depois de uma série de manifestações. 5. A onda de calor que atinge a Europa fez os termômetros ultrapassarem a marca dos 40 graus em pelo menos 4 países. Haja calor, hoje foi o dia mais quente já registrado em Paris. E os britânicos, pouco acostumados às altas temperaturas, estão em alerta. Os celulares do presidente Jair Bolsonaro, da Procuradora-Geral da República, Raquel, as mensagens trocadas entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato ao site da Intercept Brasil de maneira anônima e sem cobrar nada. A Polícia Federal e o Ministério da Justiça. A Polícia Federal afirmou que as investigações que resultaram na deflagração da Operação Spoofing não têm como objetivo a análise das mensagens supostamente subtraídas de celulares invadidos. O conteúdo será preservado, segundo a PF, pois faz parte de diálogos privados obtidos por meio ilegal. No momento oportuno, a Justiça vai definir o destino do material. Em visita a Manaus, o presidente Jair Bolsonaro comentou a invasão dos celulares dele e disse que os hackers não vão encontrar nada que o comprometa. O gigante asiático. Os Estados Unidos anunciaram a retomada da pena de morte para crimes federais. As execuções estavam suspensas desde 2003.
Veja daqui a pouco. O governo divulga calendário para saques do Fundo de Garantia a partir do ano que vem. O levantamento mostra que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Você vai ver já já. O governo divulgou hoje o calendário para a retirada do Fundo de Garantia para quem optar pela modalidade chamada saque aniversário, que começa a valer já no ano que vem. Antes disso, os beneficiários já planejam o que vão fazer com os valores que serão liberados agora no segundo semestre deste ano. A Beatriz... Investimento mesmo, né? Bom, nós tivemos um encontro com o ministro da Economia em que Paulo Guedes revelou em Brasília, ao jornalismo do SBT, os caminhos pelos quais ele pretende devolver ao país o crescimento econômico. O ministro afirma que tudo começa agora com a reforma da Previdência, que ele já dá como aprovada no Congresso Nacional, com uma economia de 930 bilhões de reais, mais 300 milhões que virão da reforma previdenciária nos estados e municípios, numa PEC a ser votada à parte da reforma federal, o que levaria então ao resultado desejado de mais de R$1 trilhão. O passo seguinte será a reforma tributária, com a unificação dos impostos federais, menos o imposto de renda, e dois movimentos complementares. Por um lado, a redução de impostos na folha de pagamento das empresas e, do outro lado, alguma coisa parecida com a antiga CPMF, que agora será rebatizada de contribuição previdenciária, com uma alíquota a ser descontada, tanto de quem faz quanto de quem recebe qualquer pagamento. Mas e aí, ministro, assim não dá. Bom, segundo ele, a desoneração fiscal na folha irá compensar essa garfada no bolso de todos nós. Outro instrumento será o reforço, o uso, a readequação do Pacto Federativo, que já existe na Constituição, e define como são distribuídos os tributos arrecadados pela União, pelos estados e municípios. O ministro, finalizando, considera que a economia começou a reagir. Ele aposta na redução da taxa de juros, no curto prazo, logo agora, e médio prazo também, e no bom comportamento da inflação. Então, não havendo surpresas desagradáveis, o atual governo poderia passar o bastão com 5% de taxa de desemprego, atualmente 12% é o que temos, e com a economia crescendo 2,5% ao ano. Palavras de Paulo Guedes. Pelo menos 42 adolescentes entre 14 e 17 anos morreram em acidentes de trabalho nos últimos 11 anos, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério Público do Trabalho em Brasília. Em tempo integral. Veja em instantes. A ministra Damares Alves volta a defender a distribuição de peças íntimas no Pará como forma de prevenir estupros. A gente volta já já. Mais da metade da população brasileira está acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. Em contrapartida, cresceu o número de pessoas que praticam atividades físicas e aumentou o consumo de frutas e de verduras. É preciso muita força de vontade mesmo para resistir a... A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que bebês entre 6 meses e 1 ano de idade também entram na campanha de vacinação contra o sarampo. Agora, além dos jovens entre 15 e 29 anos, os bebês devem ser imunizados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa dose não substitui a vacina prevista no calendário nacional, que diz que a imunização contra o sarampo deve acontecer em 2 etapas. A dose da tríplice viral, que é contra cachumba, sarampo e rubéola, ainda deve ser aplicada aos 12 meses. Já a tetraviral, que inclui varicela e catapora, precisa ser aplicada aos 15 meses. A vacinação de rotina deve ser mantida com intervalo de 30 dias. Desde o dia 7 de junho, já foram registrados 484 casos de sarampo em São Paulo. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, voltou a defender hoje o envio de peças íntimas à Ilha do Marajó, no Pará. A declaração foi dada num evento no interior de São Paulo. Para ela, seria uma forma de prevenir o abuso sexual de meninas.
A ministra disse que recebeu relatos de que parte dos casos acontece porque as vítimas não usam calcinha. Aí eu disse, se for calcinha, vamos levar calcinha. Na terça-feira, ela já tinha tocado no assunto. E disseram, por que o Ministério não faz uma campanha para levar calcinhas para lá? Conseguimos um monte. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Gerar emprego lá e a calcinha sair baratinho para as meninas lá. Então nós estamos buscando, se alguém tiver aí uma fábrica de calcinha e quiser colaborar com a gente, venha. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.